Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. Pizzaria Nova Grife, terça, quarta e quinta-feira maluca. Quer pizza do cardápio por apenas R$19,99. R$19,99. Você não pode perder pizzas deliciosas com a qualidade da Nova Grife. Faça seu pedido. Ligue 4319-9052. 4319-9052. Ou peça pelo WhatsApp 9472-97134. 9472-97134. Estamos na Avenida Utinga, número 678, em Santo André. Pizzaria Nova Grife, o capricho em cada fatia. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. No programa Segurança em Destaque, Espaço de Fé. Bem, meus amigos, estamos de volta agora no Espaço de Fé. Momento tido pelo delegado Luiz Fabiano, não só como o momento mais importante da nossa programação, mas também como o momento mais importante do nosso dia. Momento em que paramos, ouvimos a palavra, agradecemos e oramos. E hoje nós temos aqui uma pessoa que já é muito querida, é uma pessoa da casa, é o pastor Maurício Ricardo da Silva, que já conhece todos os nossos caminhos, né? Já sabe direitinho como que é, né? Ele é da Assembleia de Deus, o Ministério Parque São Rafael, e hoje, dentro de Provérbios, todos devem temer a Deus. Bem, pastor, em nome da família Segurança em Destaque, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo, o microfone é seu. A paz do Senhor, seu irmão Eduardo, e todos da programação, né, Rádio Grande ABC. É um privilégio muito grande de poder estar aqui com vocês, participando pela quinta vez aqui. E não é, na primeira vez não foi fácil, foi uma experiência que eu aprendi, estou aprendendo todos os dias com vocês aqui. Só de estar aqui é uma alegria, uma satisfação muito importante estar aqui. Uma alegria nossa. Fique à vontade. Então é um tema muito sugestivo, é um tema muito bem colocado em questão de que nós devemos temer a Deus, né? No capítulo 25, o versículo de número 2, que muito me chamou a atenção: a glória de Deus é encobrir os negócios e a glória do rei é tudo investigar. Aqui Salomão ele está retratando a vida, a história do rei Ezequias, até porque no capítulo 6 o Senhor tinha falado com Isaías a questão do rei Ezequias, quando na verdade no dia em que morreu o rei Ezequias, Isaías disse: eu vi a glória do Senhor. Ou seja, eu vi a presença do Senhor, eu contemplei a glória de Deus. Então é tão importante a expressão temer a Deus. Nós devemos temer. O que é temer a Deus? É você ter equilíbrio, você saber como lidar com as coisas de Deus, saber como conduzir as coisas de Deus. Até porque a obra de Deus é séria, o trabalho de Deus é sério, né? Não é fácil, nem todo mundo tem a visibilidade de poder fazer aquilo que Deus está mandando. Então, o período do tempo do rei Ezequias foi quando o Isaías estava retratando, falando na morte dele, até porque Ezequias ele morreu com uma doença crânea, né, na cabeça, aonde ele perdeu toda a sua sensibilidade como líder
profanação, pela ignorância, pela arrogância. Então, o problema de quem perde o temor a Deus é o problema de uma pessoa que não perde a visão espiritual, né? Como o fato de Saul também foi um dos exemplos que trouxe tristeza no reinado, quando Deus mandou destruir todos os amalequitas, todos os gados, e Saul não fez isso. Então, quer dizer, ele perdeu o direito, ele não perdeu a unção, mas perdeu o direito de ser rei. Então, quando a pessoa teme a Deus, ele tem a segurança de que tudo que ele está fazendo direcionado por Deus, obedecendo a sua palavra. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quando você que tem a sua família, a sua casa, você teme a Deus, você é obediente ao Senhor, a sua família anda, a sua casa anda, o seu progresso, os seus trabalhos andam, e Deus prospera através do temor ao Senhor. Então, o que acontece? Quando você perde o temor de Deus, você acaba passando por caminhos sem direção, você acaba perdendo foco, que é a palavra de Deus. Então, aqui está falando sobre a glória tanto do homem como a glória de Deus. Quando a glória é muito do homem e é para o homem, isso perde a essência, perde a espiritualidade, o temor do Senhor. Mas quando a glória é para Deus, como diz o profeta Ageu no capítulo 2, versículo de 8 e 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. É porque nós colocamos Jesus em primeiro lugar, nós colocamos a presença de Deus em primeiro lugar. Quando a arca de Deus é retirada do homem, a presença de Deus automaticamente é tirada do homem. Assim foi com os filhos de Eli, quando ele perdeu a essência de conduzir a casa, de conduzir o reinado. Os filhos foram em campo de batalha contra os filisteus, o grande exército, porém perderam a batalha, morreram, porque a arca foi tomada, a presença de Deus foi retirada. Então, quando nós fazemos tudo por temor a Deus, se pregamos é porque tememos a Deus, e se pregamos é porque nós somos obedientes ao Senhor. Pregar é o fato de ter uma chamada de Deus. Louvar também é um fato de ter a chamada de Deus. No entanto, outra coisa também que chamou muito a minha atenção é no versículo de número 28, como a cidade é derribada e que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, se o homem não tem a sensibilidade de entender que Deus tem que estar em toda direção, seja no comércio, seja no trabalho, seja em qualquer área da nossa vida, Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Por quê? Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, é sinal de que a gente está confiando que Ele vai nos abençoar, Ele vai nos honrar através dos nossos negócios. O Espírito Santo não trabalha só dentro da igreja, Ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Quando nós colocamos em pauta aquilo e dizemos, eu estou fazendo isso aqui para mim, mas eu sei que Deus está me ajudando. Eu me lembro um exemplo. Eu nunca tive experiência com vigilância, com a área de vigilante. Eu nunca tive, mas eu procurei essa área. Eu fui atrás, eu coloquei Deus em primeiro lugar. Eu falei, Senhor, me ajuda, eu preciso estudar, fazer um curso de formação de vigilante, eu quero aprender essa área, eu quero entrar nessa área. E Deus me ajudou. Por quê? Porque eu coloquei Deus em primeiro lugar. Então a sua vida, eu creio que essa rádio aqui foi conduzido por Deus, direcionado por Deus. Deus tem usado os seus servos aí para estar na frente dessa programação, para nos orientar você, a sua casa, a sua família. Tudo que você for fazer, coloca Deus sempre em primeiro lugar daquilo que você está fazendo. O problema hoje que nós temos vivenciado é que o homem quer glória para si e não a glória para o Senhor.
Entendeu? Jesus mesmo deu exemplo. Eu estava pregando ontem, eu falei que quando Jesus foi da porta de entrada do sepulcro de Lázaro, ele poderia falar: como eu sou filho de Deus, eu vou pedir, Lázaro sai. Não, ele orou ao Pai. Ele disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouves. Quer dizer, ele reconheceu e conheceu que o dono de toda a direção é o Pai. Se você coloca Deus em primeiro lugar, claramente que ele vai fazer aquilo que é impossível aos seus olhos, aos nossos olhos. Então, é tão interessante dentro desse texto, porque Salomão está expressando a falta de direção do rei Ezequias. Por que morreu? Porque perdeu a essência, perdeu a direção. Quando nós perdemos a direção, nós vamos morrendo espiritualmente. Aqui foi uma morte física, mas se a gente perder a visão espiritual, a gente acaba morrendo o quê? Espiritualmente. Então, a palavra de Deus para nós hoje aqui é temer a Deus, é obedecer a Deus. Tá todo dia na igreja é bom, mas o mais importante é temer ao Senhor. Por onde nós colocar os pés, nós devemos temer a Deus. Eu tomo, por exemplo, no meu trabalho mesmo, a gente é muito visado pelo ímpio lá fora, pelas pessoas lá fora. E uma das moças que chegou em mim disse assim para mim assim: o senhor é evangélico? O senhor, pelo jeito, o senhor é pastor, porque eu estava investigando o senhor pelas redes sociais, pelo Face do meu amigo, onde eu moro. E essa moça, irmãos, é tão interessante o que Deus faz. A moça é uma lésbica, uma moça que se envolve com outra pessoa. Mas ela disse assim: só pelo seu testemunho, pela palavra que você pregou nas redes sociais, eu vou sair dessa vida. Olha como que a palavra de Deus, não precisa a gente fazer nada, só a palavra de Deus já tem efeito. Por quê? Por causa do testemunho da nossa vida, pelo temor do Senhor, Deus muda as pessoas através da palavra de Deus. Amém? Amém. Bem, pastor, muito obrigado pela palavra. Eu gostaria agora de pedir ao pastor a nossa oração do dia. Exato. Eu tenho aqui em mãos o nosso caderno, eu fiz atualizações agora há pouco, temos inúmeros pedidos de ajuda para as curas das doenças sociais que a Covid nos trouxe, para as doenças físicas e também muitos pedidos de ajuda de emprego. Por favor. Vamos orar. Você que tiver um pedido aí, faça o seu pedido, a gente vai estar apresentando. Senhor, aqui está esse caderno de oração. Deus, apresento nas tuas mãos agora essas vidas que estão aqui, os nomes escritos. Senhor, apresento agora no poder da sua palavra. Pai, eu creio, Senhor, no milagre, eu creio na resposta, eu creio no sinal, eu creio no poder da sua palavra, Senhor. Visite essas vidas. Também aproveitando essa oportunidade, Senhor, visita o doutor Fabiano, Pai, aonde ele estiver nesta viagem, guarde o teu filho, tanto na ida e como na volta, Senhor. Abençoa de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Bem, agora, pastor, eu gostaria de ouvir sobre a igreja, sobre os trabalhos, horários, endereço. A igreja que nós congregamos e residimos é a sede da Assembleia de Deus, Ministério Parque São Rafael. O nosso pastor-presidente é o pastor Moacir Balotin e o nosso vice-presidente é o pastor Wagner Ferraz. A nossa igreja fica citada ali na rua Professor Ciro Formícola, número 540. Tá bom? Eu vou repetir o nome da rua. Rua Professor Ciro Formícola, número 140, Parque São Rafael. Os nossos cultos ali é toda terça-feira, que é o culto de ensino às 19h30, e tem a quinta-feira à tarde da benção com as irmãs do ciclo de oração, que é 15 horas da tarde, e tem o culto de segunda-feira à noite, que geralmente é culto da mocidade. Quando não é culto da mocidade, é o culto das irmãs que fazem às 19 horas de segunda-feira. Amém? Amém. Muito obrigado. Então, mais uma vez, em nome da família Segurança e Destaque, pastor, eu agradeço. E agora eu vou pedir para colocar o nosso louvor de hoje. Amém.